Você pode já ter se perguntado qual o sentido da vida, o que acontece depois da nossa morte. Pelo menos é o que a maioria de nós pensa, e se você ainda não pensou, vai pensar. O que nos leva à próxima pergunta: reencarnação existe? Tem muitas teorias, muitas crenças a favor e contra esse pensamento. Mas fato é que algumas vezes, nos deparamos com histórias surpreendentes. E hoje vamos contar uma delas para vocês. A história de reencarnação de James Leininger é uma das mais famosas e intrigantes relacionadas a esse fenômeno. Ela envolve um menino chamado James Leininger, que nasceu em 1998, nos Estados Unidos. Desde muito jovem, James começou a ter pesadelos intensos e recorrentes, que perturbavam seus pais, Bruce e Andrea Leininger. Nesses pesadelos, James descrevia detalhadamente cenas de batalhas aéreas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele falava sobre pilotar um avião chamado Corsair, mencionava nomes de outros pilotos, e até mesmo citava o nome do navio no qual teria servido, o Onatoma Bay. James também tinha um medo irracional de água, e aviões de grande porte. O que torna essa história mais intrigante é que, à medida que James crescia, suas memórias detalhadas das supostas experiências na Segunda Guerra Mundial, se tornaram cada vez mais vívidas e específicas. Seus pais começaram a investigar, e descobriram que havia realmente um navio de escolta chamado USS Natoma Bay, que serviu durante a Segunda Guerra Mundial, e um piloto de caça chamado James M. Houston Jr., que havia morrido em ação durante o conflito. Todos os fatos eram obtidos através dos sonhos do menino, que iam sendo confirmados pelos pais, após as pesquisas que faziam. Os relatos da criança eram minimamente detalhados, por exemplo, de como operar os aviões, o seu vasto conhecimento por modelos e aeronaves, e outras particularidades. Isso lembrando que era um menino ainda muito novo que não sabia ler. A família Leininger começou a pesquisar também os registros históricos, e entrevistar veteranos de guerra, e familiares de James M. Houston Jr. Eles conseguiram encontrar informações que coincidiam com muitas das coisas que James mencionava em seus pesadelos, como a descrição de batalhas aéreas específicas, e os nomes de outros pilotos envolvidos. Uma das partes mais impressionantes dessa história é quando James, aos 4 anos de idade, reconheceu uma foto de James M. Houston Jr., em um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, e disse: "Aqui está o homem que eu era." Ele também identificou outras pessoas e locais relacionados à sua suposta vida passada. Além disso, nos pesadelos de James, ele revivia a morte, e alguns momentos do piloto morto em combate na guerra. A história de James Leininger atraiu a atenção da mídia, e de pesquisadores interessados em fenômenos de reencarnação. Inclusive foi caso de pesquisa da Universidade de Virgínia, por psiquiatras que buscam explicar os fatos da vida após a morte. Hoje em dia existe também um livro chamado A Volta, e conta a história detalhada vivida por James e a família. Alguns veem essa história como evidência de que a reencarnação pode ser uma explicação plausível para as memórias de vidas passadas em algumas crianças. No entanto, outros céticos argumentam que essas memórias podem ser explicadas de outras maneiras, como sugestão ou coincidência. Independentemente das interpretações, a história de James Leininger continua sendo um dos casos mais notáveis e debatidos relacionados à reencarnação. Na história, vocês conseguiram perceber a semelhança não só nos gostos do menino, nos sonhos, mas perceberam também que o garoto tinha exatamente o mesmo nome que o piloto de avião? A questão que fica é: você acredita em reencarnação? Já tinha ouvido falar? Deixa aqui nos comentários para sabermos. Não esquece também de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo, e até a próxima!